do Senhor. E quando nós estamos falando a respeito de receber um novo coração, é bom nós entender que na medida que nós vamos botando em prática, aprendendo o que a palavra está nos falando, que é o caminho para nós receber esse novo coração que nós estamos buscando por Ele, que a Bíblia nos manda a gente ter esse coração santo, um coração bom, se envolve em tudo. É nós começar já a lutar para perdoar, é nós começar já a lutar para amar uns aos outros, é nós começar a lutar para haver mudança dentro de nós. Receber um novo coração é assim. Só assim nós vamos receber um coração bom, o coração que Deus quer colocar dentro de nós. Nós precisamos ter um coração como o coração de Cristo, como diz a palavra. Porque o coração é mente. Paulo manda a gente ter a mente de Cristo. Nós, na verdade, nós temos a mente de Cristo. Só está faltando a gente, em muitos casos, aperfeiçoar ela, que é sabendo como aperfeiçoar esse coração, essa mente maravilhosa que Deus quer nos entregar. Ele vai nos entregar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de... Vamos abrir João. Eu ia abrir Ezequiel, mas Ezequiel é o mesmo, sempre quando sai de lá, mas nós já sabemos lá que Deus fala, né? Que Ele vai tirar de nós esse coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Então, Ele quer trocar o meio do seu coração. Qual que é o tema da mensagem de hoje, pastor? O tema da mensagem hoje é buscar as coisas do alto, buscar as coisas lá dos céus. Nós temos de ser homens e mulheres não desta terra, mas sim dos céus. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu vivo neste mundo, mas como um cidadão dos céus. Nós não podemos viver neste mundo como uma pessoa do mundo, que faz parte do mundo, não. Nós temos que viver neste mundo como homens e mulheres dos céus. E a nossa vida é quem vai dizer isso. Vamos entender a palavra nesta noite de hoje. Buscar as coisas do alto, buscar as coisas dos céus. Ser homens e mulheres dos céus e não terreno. João capítulo 3, versículo 31. Todos acharam? Evangelho de João 3, 31. Que diz assim: o Filho em relação ao mundo. É o título da mensagem. O Filho em relação ao mundo. Esse Filho aqui é Jesus Cristo. E diz assim: olha, quem vem das alturas certifica quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio dos céus está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceitar o testemunho por sua vez, certifica que Deus o enviou, ou que Deus é verdadeiro. Lê vocês o 34, vamos lá. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. 31. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Lê vocês o 36. Aquele que tem crido e tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você entendeu aí? Vamos voltar ao primeiro versículo 31 para nós entender. Quem vem das alturas certamente está acima de quem? De todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem dos céus, ele fala as coisas dos céus.
Então aqui Deus ele começa a nos ensinar dentro desta palavra, falando a respeito de seu Filho Jesus Cristo. Ele que veio dos céus, Ele que veio das alturas, só Ele está acima de tudo e de todos. Só que aqui ele fala, quem veio da terra, ou quem é terreno, ele fala, ou ela fala as coisas da terra. E quem é dos céus, quem veio dos céus, quem está com o coração em Cristo, em outras palavras dizendo, ele fala as coisas dos céus, as coisas espirituais. Aqui se refere a uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Então, a pessoa que ele é espiritual, uma pessoa que está buscando as coisas de Deus, é facilmente você ou eu descobrir se nós somos espirituais ou se nós somos o quê? Carnais. Como? Se você senta para conversar com uma pessoa espiritual, aquele que está com o coração nas alturas, com o coração nos céus, como diz a palavra, que busca as coisas do alto, você passa 10 minutos com ele está falando sempre falando de Jesus. Você passa meia hora com ele, está falando de quem? De Jesus. Se você passar com ele uma hora, ele está falando de quem? De Jesus. Se você passar com ele 24 horas, ele está falando de quem? De Jesus. Porque dentro do coração dessa pessoa não tem espaço, ou não tem nada deste mundo. Isso é uma pessoa espiritual. É aquela pessoa que, mesmo no meio das conversas, ele está conversando, batendo um papo, mas sempre no meio daquela conversa, daquele papo, daquele momento ali com os amigos, com as amigas, com os irmãos, com as irmãs, ele sempre caça um jeitinho de colocar Jesus no meio. O crente espiritual é assim. O crente que ele está buscando em Deus, roda, vou usar um ditado aqui bem popular, vira e mexe, como diz um ditado, no meio da conversa ele coloca Jesus. Assim, ó, mas Jesus é assim mesmo, Jesus faz assim. Mas Jesus pode mudar essa história. Isso é o crente espiritual. O crente que ele está buscando, o crente terreno, ele é o contrário. O crente, o cristão terreno, você passa com ele meia hora, 1 hora, 24 horas, 48 horas, você não veio falar do nome de Jesus uma vez sequer. Eu estou mentindo? Pare com a pessoa que não busca Deus para você ver. Pare com a pessoa que não tem vida com Deus. Você passa um dia inteiro com ele ou com ela. O nome de Jesus, a não ser que ele leve uma topada, ele vai andando e dê uma topada numa pele e fala assim, ô Jesus, me ajuda. É a única vez que a pessoa vê o crente terreno falar de Deus. Isso é o crente terreno, porque o crente, o cristão terreno, ele se preocupa com as coisas da terra. Não é, estou dizendo a palavra, o cristão terreno, que o coração dele está aplicado nesse mundo, ele só busca as coisas do mundo, ele se envolve com as coisas do mundo, ele não se preocupa com as coisas dos céus. Quem está falando aqui é o próprio Jesus. Quem vem das alturas está acima de todos, mas aquele que é terreno, ele busca, ele fala as palavras terrenas. E Deus nos chama a atenção hoje. Para nós, isso aqui não é chamando a atenção ou corrigindo você, não. Aqui é para despertar, vem cá, como é que está meu coração? O que está ocupando o meu coração no meu dia a dia? O que é que está ocupando o meu coração? É as coisas dos céus ou as coisas da terra? Gente, a palavra de Deus é muito fácil a gente entender. O que é que está ocupando o nosso coração no dia a dia? Mas eu quero um coração novo. Nós só conseguimos receber esse coração novo se nós tirar o nosso coração das coisas terrenas e aplicar em Jesus. Aí nós recebemos. Isso é obedecendo, é criando o caminho do Senhor, é buscando o Senhor, é orando, é jejuando, é lendo palavras, se consagrando, é obedecendo a palavra de Deus. Só assim nós vamos receber um coração santo, um coração bom. Mas se o nosso coração estiver nessa terra, nesta vida, nós podemos até curtir, eu sei que não é o nosso caso, porque eu falo geralmente, nós podemos até curtir ela aqui, como muitos falam
minha vida é para curtir, a pessoa pode aproveitar ela aqui. Mas quando as trombetas tocar, ele fica ou ela fica na vida que ele ou ela está vivendo. A escolha é nossa. Resumindo, se nós queremos ser salvos, como eu sei que nós queremos, nós precisamos buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Porque, irmãos, ser salvo, todo mundo quer ser salvo. Ser salvo, todo mundo quer ser salvo. Mas para ser salvo não basta somente dizer eu quero ser salvo. Porque a Bíblia fala assim, que o reino dos céus é tomado à força. E quem não se esforçar, não entrará nele. Nós estamos vivendo um tempo da conformidade. As pessoas estão se conformando com o mundo. As pessoas estão se conformando com as coisas do mundo. Não estão mais importando com as coisas dos céus. Nós estamos andando tão preocupados com esta vida, que as coisas do céu não têm mais sentido para nós. E nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar o Senhor. Precisamos cada dia buscar um coração novo, sim. Clamado, Deus me deu um coração novo. Tira de mim esse coração inclinado para este mundo. Tira de mim esse coração cheio de fraqueza, de desânimo, de cansaço. Tira de mim esse coração que me afasta do Senhor. Porque nós pecamos a todo tempo, dependente ou independente da idade. Nós erramos, pecamos. E precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão, precisamos andar debaixo do sangue de Jesus Cristo, para quando as trombetas tocar, a gente possa subir com Ele. E eu quero dizer para vocês, e para mim também, as trombetas podem tocar a qualquer momento. As trombetas podem tocar a qualquer momento. Os sinais estão aí. E um dos piores sinais, eu quero dizer assim, dos melhores para esclarecer, que nós estamos vendo por toda parte do mundo, é a apostasia, é o abandono da fé, é as pessoas se apostatando da fé para viver a vida como quer, abandonando a doutrina de Cristo, abandonando o caminho do Senhor e vivendo os seus próprios caminhos. Isso é um sinal do que na verdade Cristo está voltando. As pessoas não estão brincando. Muitos têm brincado. Ontem eu até conversava com o pastor Gilson, que eu sempre converso com ele assim, e eu perguntei a ele ontem, até aqui, contando a respeito de uma situação que às vezes eu fico triste. E eu falo, meu Deus, por que isso? A pessoa vem na igreja, está ali sentado, participando do culto, vamos dizer assim, no culto. E quando sai da igreja, a gente vê as ações da pessoa, vê a atitude, pensando, querem se matar, querem tirar a própria vida, querem fazer acontecer. E eu pergunto, meu Deus, por que isso? Se a pessoa está na igreja, e eu pergunto ao pastor Gil, mas eu quero falar sobre isso. E na verdade, é isso que acontece, a pessoa está na igreja, mas se a pessoa não fechar as brechas, o pastor pode orar, o pastor pode jejuar, pode fazer o que fizer. Se a pessoa não tomar atitude e fechar as brechas para o diabo não entrar na vida dele, não tem o que o pastor fazer. Não tem. Eu estou falando assim porque eu fico triste quando eu vejo a pessoa dentro da igreja, está aqui junto comigo, e eu vejo a situação que tem pessoas que estão vivendo. E você luta num canto, luta de outro, mas não há mudança. E nós como pastor nos preocupando. Mas por quê? Porque é a legalidade. Se nós não der legalidade, o diabo não entra. Se nós não der legalidade, o diabo não entra. Se o diabo está entrando na vida de alguém, é porque na verdade está achando uma brecha, achando um caminho. E aí estou fazendo você entender como é que é a vida, que nós precisamos cuidar dela. Não basta somente estar na igreja, nós precisamos fechar as brechas, é buscar o Senhor. E como é que eu vejo essas brechas, pastor? Buscando a Deus. Aí você vê lá no história, isso aí mesmo. É a pessoa falando palavrão, xingando palavrão. Você vê a pessoa, quem está batendo no pai e na mãe,
Eu não consigo entender, por que o cara na igreja, essa igreja não muda? Não, a igreja não muda nada, quem muda é a pessoa. Se a pessoa não mudar, mas ele recebe oração aqui, chega em casa, pica no pau na mãe. O pastor vai fazer o quê? Ou seja, o que nós precisamos fazer é isso: é orar, é pregar a verdade, é ser sincero na palavra, é ensinar o caminho, mas a questão de mudar é a pessoa. Eu faço isso aqui com todo o meu coração, eu faço isso aqui debaixo do sangue de Jesus Cristo, porque eu me preocupo com a pessoa, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Atitude, o dever do pastor tem somente uma coisa: é pregar a verdade, é ensinar o caminho, é orar pela pessoa, é indicar como deve viver. Mas a pessoa não muda, o pastor, o pregador, o ministério não pode fazer nada. Mas quando essas brechas fechadas, quando a pessoa começa a buscar as coisas dos céus, as coisas do alto, ele falou aqui, olha, no verso 32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, quem está buscando as coisas do alto, ele fala, ele explica o que tem visto e ouvido. Mas a palavra diz assim, as pessoas não dão ouvido, não aceitam o seu testemunho, não aceitam a palavra de Deus, e por isso a vida de muitos não muda. Mas a nossa vida, ela vai mudar em nome de Jesus. A nossa vida, ela vai mudar. Olha o que ele fala no 33. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus, ele é o quê? Verdadeiro. Ou seja, quem aceita o testemunho de Cristo, através da vida de alguém, olha, irmão, Deus pode fazer isso na sua vida, Deus mudou minha história, Deus mudou a história de fulano, Deus pode mudar a sua vida. Quem aceita esse testemunho, quer dizer, aceita Cristo, ele vai certificar, ele vai ter certeza que verdadeiramente Deus é poderoso, que Deus faz a obra, que Deus é na vida dele. Mas quem não aceita, quer dizer, a palavra de Deus, não tem como haver mudança. Mas nós precisamos a cada dia está buscando, clamando as coisas do alto. E na medida que você vai buscando as coisas do alto, Deus vai trocando o seu coração, Deus vai lhe dando uma nova direção, Deus vai mudando a sua vida, mudando a sua história. É isso que Deus quer fazer. Amém? Olha o que ele fala no 34. Olha o que ele diz: pois o enviado de Deus fala as palavras de quem? De Deus. Dele. Porque Deus não dá um espírito, por quê? Por medida. Olha o que ele diz: o enviado de Deus, ele fala as palavras de quem? De Deus. Então, não é fácil você conhecer a pessoa quando ele é verdadeiro ou quando ele é falso. O enviado de Deus, ele não anda contando história, ele não anda ali inventando coisas. O enviado de Deus, ele prega, ele fala, anuncia verdadeiramente a palavra de Deus. Mas é aqui que entra a rejeição de quem? Das pessoas. Se o pastor, se o pregador, se o irmão ou a irmã, ele é sincero na sua pregação, na sua palavra, no seu ensino, está levando a palavra pura e genuína, como ela deve ser levada, pregada, ensinada, muitos não aceitam. Porque não aceita o testemunho de quem? De Cristo. E a Bíblia diz que quando a pessoa faz isso, ele não está rejeitando o pastor, ele não está rejeitando aquele que está instruindo, ele está rejeitando o próprio Deus. O mundo não aceita o seu testemunho. Ao que ele diz: olha, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de quem? De Deus. Quem aceita o Filho, quer dizer, a Cristo, quem vive a sua palavra, sobre ele está a vida. Mas aquele que rejeita verdadeiramente a palavra de Deus, a Bíblia diz que sobre ele, ou sobre ela, permanece a ira de Deus. Oh, irmãos, vamos seguir o Senhor de todo o nosso coração cada dia mais.
Vamos cada dia mais nos alinhar aos pés de Cristo. Andar aos pés. Senhor, eu estou aqui. Eu quero mudança, eu quero transformação. Eu quero uma vida com o Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero trilhar o caminho do Senhor. É para isso que Deus nos chamou. Quando nós deixamos essa comunhão com Cristo, é como está dizendo aqui, automaticamente, direto ou indiretamente, nós estamos rejeitando o Filho. E se nós rejeitamos o Filho, a Bíblia diz que sobre nós está a ira de Deus. Aí a Bíblia diz assim: duras coisas é cair nas mãos do Senhor. Irmãos, é duro quando uma pessoa cai nas mãos de Deus. Quando fala cair nas mãos, quer dizer cair debaixo da ira de Deus, vamos dizer assim. Quando a ira de Deus vem sobre alguém para quebrar a pessoa, ou para fazer a pessoa mudar, ou de um jeito ou de outro. Mas se a ira de Deus vem sobre alguém, sobre ele ou ela, só vem sofrimento. É só nós observar Israel. Israel, quando se voltava para o Senhor, Deus abraçava. Quando Deus abraçava, eles faziam de conta que Deus não existia mais, e começaram a trilhar seus próprios caminhos. E aí a ira de Deus vinha pesada sobre aquele povo. Aí era morte, era destruição, era povo se matando, era povo fazendo e acontecendo, e não tinha paz, não tinha alegria, não tinha saúde, só tinha um mal sobre a vida deles, porque sobre eles estava a ira de Deus. Então, o que Deus nos leva a entender ainda dentro dessa mensagem, buscar as coisas lá do alto, e não andar preocupado com as coisas desta vida. Irmãos, a qualquer momento Jesus está voltando. A qualquer momento a volta do Senhor se aproxima. A qualquer momento Jesus está voltando. E nós só podemos subir com Cristo se o nosso coração estiver com Ele. Se o nosso coração, se a nossa vida estiver aqui, seja numa coisa ou em outra, seja neste mundo, seja no trabalho, seja na família, seja onde quer que seja, se nosso coração estiver aqui e estiver distante do Senhor, nós vamos ficar. Não deixe nada tomar o lugar de Deus na sua vida, irmão. Não deixe nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Não deixe nada tomar o lugar de Deus no seu coração. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E assim, irmãos, quando Jesus nos chamar, nós vamos estar preparados para subir com Ele para a glória. Porque a qualquer momento as trombetas vão soar. Olha os acontecimentos aí. É acontecimento de todo quanto é lado. É fome, é destruição no mundo inteiro. E tudo isso faz parte da volta é o sinal da volta de Jesus. Olha, se você for aqui, quando vamos parar lá em Colossenses, mas vamos aqui em Mateus, estamos mais perto de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Vamos ler o 21 e o 31. Olha o que ele fala no 21. Mateus 6, 21. Buscar as coisas de Deus, as coisas espirituais, se fortalecer no poder de Deus, se fortalecer na presença do Senhor. Olha o que ele diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É só no versículo 21. Aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Se o nosso tesouro está nesta vida, o nosso coração está aqui. Se a nossa preocupação é este mundo, então nosso coração ele está aqui. E no dia que o Senhor voltar, nós ficaremos aqui, porque o nosso tesouro não está lá. O nosso tesouro está aqui. E na verdade, o nosso tesouro não pode ser este mundo. Nós estamos aqui de passagem, igreja. Nós estamos aqui, a nossa aqui é passageira, a nossa vida aqui é passageira, é um passeio. Mas o que nos espera é a vida eterna.
Então por isso que o nosso tesouro está guardado lá, não é aqui. O nosso tesouro está guardado nos céus, juntamente com Cristo em Deus, como diz a palavra. Mas tem gente que está tão preocupado com esta vida, com este mundo, que o coração das pessoas, muitos têm o coração apoiado, pregado aqui, aonde não se importa mais com as coisas de Deus. E se nós morrer com o coração aqui, nós vamos perder nossa salvação. Porque a Bíblia diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não procede de Deus. Então tudo que há neste mundo não presta para nada, não nos leva a nada, a não ser a perdição. Então ande sempre focado nas coisas do alto. Olha o que ele fala no 31. Lê vocês agora o 31 de Mateus. Olha o que ele diz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: comemos ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Ok, não andeis inquietos. Tem gente que anda tomado de o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã, como vai ser minha vida amanhã, como vai ser minha vida hoje, o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a 1 minuto. Anda o tempo inteiro preocupado. Ele não anda preocupado com isso. Descanse seu coração em quem? Em Deus. Precisamos descansar nosso coração no Senhor. As coisas estão dando certo, glória a Deus. Se tem algo dando errado, glória a Deus. E o que eu faço, pastor? Se a coisa está dando errado, depois jogar lá e dizer, não. Se está dando errado, não está dando certo como a gente está esperando, como a gente está querendo, é somente focar numa coisa, descansar o coração e buscar em cima daquilo. Que a resposta, ela vem de quem? De Deus. Olha o que ele fala no 32. Porque os gentios é quem se preocupa todas estas coisas. Pois vocês, vosso Pai Celestial, sabe de que necessita de todas elas. Lê vocês o 33. Glória a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o quê? O reino dos céus. Nós estamos buscando verdadeiramente o reino dos céus? Nós temos que buscar cada dia em primeiro lugar. É como eu dei um exemplo esse dia aqui. Porque hoje, no tempo dessa pandemia, muitas pessoas ficaram envergonhadas, ficaram aí passando para o perrengue dessa vida, porque nós estávamos aprendendo que nós tínhamos que preocupar primeiro em buscar milagres, uma coisa e outras. Aí nós vamos entender que na verdade o mais importante é a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E todas essas coisas que nós precisamos, milagre, a cura, a libertação, a mudança, automaticamente vem. Segundo a vontade de quem? De Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. Não é um dever, uma obrigação, nós estamos focados nisso. Apenas Deus acrescenta, não, peraí, minha serva está precisando de uma cura, mas ela está buscando meu reino. Ela está precisando de uma libertação da família, mas ela está buscando meu reino. Então eu vou apresentar meu reino a ele ou a ela, e também vou entregar a cura que ela está precisando, vou entregar a libertação da família, vou entregar a transformação de vida, vou entregar o milagre que ela precisa, vou entregar a prosperidade que ele precisa, que ela precisa, porque ele está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Então Deus acrescenta na vida daqueles que se preocupam, que buscam o reino dos céus. Então, para nós encerrar, vamos em Colossenses capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Colossenses 3, 1. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui nós vamos trabalhando, Deus vai nos entregando um coração santo. Colossenses 3, verso 1. Diz assim, olha, no livro de Colossenses,
capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em quem? Em Deus. Olha o que ele diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas da onde? Dos céus. Então, se nós já morreu, quando assim, se foste ressuscitado, para uma pessoa ressuscitar, ela precisa fazer o quê? Morrer primeiro. Para uma pessoa ser ressuscitada, ele precisa primeiro o quê? Morrer. Então, o que Deus não fala nessa mensagem? Se vocês morreram com Cristo naquela cruz do Calvário, olha, imagina aí, naquele momento que Jesus foi preso, eu e você foi preso com ele. Naquele momento que ele estava levando aquelas pancadas, eu e você tinha de estar com ele. Naquele momento que ele foi crucificado, eu e você também foi crucificado com quem? Com ele. No momento que ele morreu, eu e você também morremos com ele. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos também com ele. E na medida que ele passou aqui 40 dias, eu e você estava com ele. Mas no momento que ele subiu para a glória com o Pai, eu e você subimos também com ele. É onde ele fala que a vida de você está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida, a minha vida, se nós já morreu para este mundo, ela não está mais aqui. A nossa vida está guardada, está protegida juntamente com Cristo na glória do Pai. Mas para isso nós temos que buscar as coisas do alto. É por isso que nós temos que se preocupar em aplicar o nosso coração e buscar Jesus. Aonde está o nosso tesouro? Está lá. Aqueles que o tesouro dele está aqui nessa terra, ele não está nem preocupado com esta vida. Perdão, não está nem preocupado com a outra vida, com outro mundo, não. Correu aqui, acabou. Acabou nada, irmãos. Escuta uma coisa: a nossa vida, ela começa após a nossa morte. Escute bem isso aqui: a nossa vida, ela começa após a nossa morte. A partir do momento que eu e você der o último suspiro e a alma separar do nosso corpo, naquele momento é que começa a nossa vida. É isso que você deve pensar, é isso que eu devo pensar. Aqui é passageiro, mas a vida permanente é após a nossa morte. Então vale a pena lutar por ela, vale a pena lutar para estar com Cristo, aplicar o seu coração nas coisas de Deus, para quando chegar a nossa hora, chegar o nosso dia, chegar o nosso momento, que a nossa alma separada do nosso corpo, do nosso lado estejam os anjos de Deus nos esperando. Mas aquele que morre sem Cristo, que o coração está apegado a esta vida, na hora que morre, que fecha os olhos, certamente não é os anjos de Deus que está esperando ele, é outros anjos que estão ali esperando a pessoa. Então, vamos lutar pela nossa salvação, igreja. Buscar Deus. Amém? Quem está entendendo a palavra? Busque a Deus. Aplique seu coração nas coisas do alto. Falando novamente, leia a Bíblia. Ore na sua casa. Busque a Deus. Faça o que for preciso pela sua salvação. Porque a qualquer momento nós vamos ser chamados. A qualquer momento nós vamos ser chamados. E nós vamos nos encontrar com Ele na glória. A qualquer momento Ele vai nos chamar para um acerto de conta, para uma prestação de conta.
e nós vamos estar diante dele. Então vale a pena perder este mundo e ganhar a salvação. Dê o melhor da sua vida para Deus. Não se engane, dê o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo. Dê o melhor da sua vida para Deus. Não se envergonhe de falar dele aonde você estiver. Aonde você chegar, fale de Jesus. Apresente Cristo. Você tem a oportunidade, fale dele. Tem gente, irmão, eu vou em você, vou terminar já. Tem gente nesse mundo afora aí que ele nunca chegou no meio da família para falar de Jesus. Ele nunca chegou no meio da família, ali vamos dizer assim, numa comemoração, nenhum cafezinho da tarde, para apresentar Cristo a ninguém. Nunca, por essa pessoa, ele nunca ouviu falar de Jesus. Que evangelho é esse? Gente, a primeira coisa, escute bem isso aqui. O primeiro sinal que nós não estamos bem, pode dizer assim, não estamos salvos, é quando nós não temos prazer em falar de Jesus. Que quer salvo, quer salvar. Quer salvo, não, quando você está no caminho do Senhor, que você vê alguém num caminho errado, você se preocupa, você fica aflito, desesperado, olhando o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa. Mesmo quando as pessoas rejeitam você, mesmo quando as pessoas rejeitam as suas palavras, o seu ensino, mesmo quando as pessoas rejeitam, que não quer ouvir de Cristo, mas por você estar no caminho do Senhor, você olha para a pessoa e vê as pessoas andando no caminho da perdição, você se preocupa em falar de Jesus para ele. Porque quem é salvo, quer salvar. Mas se nós estamos vivendo nesta vida, isso aqui é para todos nós, para mim, para minha esposa, para minha filha. Se nós estamos vivendo nesta vida, andando e não temos falado de Jesus para ninguém, não temos alegria de falar, não temos preocupação de falar nada de Jesus para ninguém, eu quero falar uma coisinha bem sincera para mim e para você. Nós não estamos bem com Deus. A nossa vida espiritual está completamente comprometida. Eu digo por mim, quando chego no trabalho, tem um monte de cachaceiro que trabalha mais eu. Cachaceiro, drogado. Eu estava um monte fumando maconha lá e tomando cachaça, escondido. E eu fico bem ali, bem rodando, caçando um jeito, eu falo, de apresentar Jesus às pessoas. Eu rodo um canto, rodo de outro, e vou caçando um jeitinho ali, procurando conversa com um aqui, aí o povo sabe, ele já sabe que eu vou falar de Jesus, já começa a correr o caminho, aí eu deixo quietinho, quando chega lá na frente, eu vou conversando, batendo um papo ali, apareceu um pezinho, mas Jesus pode mudar isso, irmão. Jesus pode mudar a tua vida, Jesus pode te libertar, Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode tirar você desse cativeiro. Eu sempre, aonde eu chego, eu procuro apresentar Cristo às pessoas, porque eu olho e vejo que aquele caminho que eles estão seguindo não é um caminho bom, e eu posso sentir, posso saber, entender dentro da palavra, que aquele que se perde é terrível. Então, resumindo, aonde você chegar, fale de Jesus. Se eu tiver a oportunidade, fale de Jesus. Na escola, na faculdade, no meio da sua família, um cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã, apresente a Cristo. Porque olha o que ele diz: aqueles que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei deles diante de meu Pai. Então, quando nós deixamos esse desânimo, não vou falar nada para ninguém, não, ninguém quer ouvir. E quem disse que nós queríamos ouvir a Cristo? Senhor, eu falo de Jesus, mas ninguém me dá ouvido. Mas quem disse a mim e a você que antes de nós conhecer a Cristo, que nós queríamos ouvir falar dele? Mas alguém de um jeito ou de outro apresentou, mesmo nós sem querer, alguém apresentou. É a mesma coisa das pessoas. Não quer, mas o nosso dever não é fazer eles querer. O nosso dever é somente apresentar Cristo a eles. E o resto é eles e Deus, ou Deus e eles. Amém? Então, busque as coisas do alto, busque a Jesus, ande com Jesus, ande com Ele, viva para Ele e morra para Ele.
Esse é o importante, isso que é a alegria do cristão, é saber que um dia ou outro ele vai subir com Cristo para morar nos céus. Amém? Quem entendeu essa palavra? Pode glorificar.